O pastor, guiando suas ovelhas para águas tranquilas. O pastor como um chamado. Talvez você ouviu muito a palavra pastor, mas sabe o que é ser um pastor cristão? Um pastor cristão é uma pessoa que lidera uma congregação cristã, ministrando aos membros da igreja através de pregações, orientação espiritual e administração da Igreja de Cristo. Eles também podem ser responsáveis por supervisionar outros líderes na igreja e ajudar a orientar a direção espiritual e a missão da congregação, cuidando, ensinando e conduzindo pelo caminho que é Cristo. Antes de dar continuidade ao vídeo tutorial sobre o chamado do pastor, lanço um convite. Inscreva-se no canal. Curta. Compartilhe e comente. Talvez você queira saber como se tornar pastor. Lembrando que o primeiro passo é identificar se você tem um chamado, gosta de cuidar de pessoas, se preocupa, tem compaixão por elas. Isso vai te ajudar a descobrir e testificar o chamado pastoral. Vamos ver algo que separei. Para se tornar um pastor cristão, é geralmente necessário seguir os seguintes passos. 1. Buscar formação teológica. A maioria das denominações cristãs exige que os pastores tenham formação teológica, geralmente obtida através de uma faculdade ou universidade teológica. 2. Encontrar uma denominação. Escolha uma denominação cristã para se juntar e cumprir seus requisitos para se tornar um pastor. Cada denominação tem seus próprios requisitos e processos de ordenação. 3. Passar por um processo de ordenação. O processo de ordenação geralmente inclui uma entrevista com líderes da igreja, testemunhos de líderes espirituais e uma pregação ou ensaio para mostrar suas habilidades como pregador. 4. Obter experiência pastoral. Algumas denominações exigem que os candidatos a pastores tenham experiência pastoral antes de serem ordenados, geralmente como um assistente ou co-pastor. 5. Manter-se atualizado. Continuar a estudar e se manter atualizado com as tendências e desenvolvimentos na teologia e liderança pastoral é importante para ser um bom pastor. Cada denominação tem seus próprios requisitos e processos, portanto é importante verificar com a denominação escolhida para se ter certeza dos passos e requisitos específicos. Agora vamos ver um pastor relatado como um dos 5 dons ministeriais descritos em Efésios capítulo 4 versículo 11. Em Efésios capítulo 4 versículo 11, Paulo fala sobre os dons ministeriais em que Deus distribuiu aos cristãos para edificação da igreja. Os 5 dons mencionados são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O pastor, também conhecido como bispo ou ancião, é um dos dons mencionados nessa passagem. Ele é responsável por cuidar das necessidades espirituais da igreja, ensinando, orientando e aconselhando os membros. O pastor é o líder espiritual da congregação, e é responsável por guiar e orientar a igreja em sua jornada espiritual. Ele é chamado por Deus para pastorear e cuidar da sua ovelha. O pastor tem a responsabilidade de guiar a igreja em seus ensinamentos bíblicos, pregando e ensinando a palavra de Deus. Ele também é responsável por orientar e aconselhar os membros da igreja em questões pessoais, e por ajudar a cuidar das necessidades práticas da igreja. Ele é um líder espiritual para a congregação, e é chamado por Deus para guiar e orientar a igreja em sua jornada espiritual. Além disso, um pastor tem a tarefa de ajudar a guiar a congregação na sua missão, visão e valores da igreja, e supervisionar outros líderes na igreja. Ele é também responsável por ministrar e ensinar aos membros da igreja, e ajudar a cuidar das necessidades práticas da igreja. Um pastor é um líder espiritual, um guia e um conselheiro para a congregação. Algumas características de um pastor e algumas passagens bíblicas demonstrando a sua atuação. Algumas características de um pastor, de acordo com a Bíblia, incluem: item fidelidade. Um pastor é chamado a ser fiel a Deus e ao seu rebanho. 1 Pedro capítulo 5 versículo 2. Item dedicação. Um pastor deve ser dedicado ao cuidado do rebanho. 1 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 7. Item sabedoria. Um pastor deve ser sábio e capaz de ensinar a palavra de Deus de forma clara e fiel. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 2. Item humildade. Um pastor deve ser humilde e servir os outros. Mateus capítulo 20 versículos 26 a 27. Item amor. Um pastor deve amar seu rebanho e estar disposto a dar a vida por eles. João capítulo 10 versículos 11 a 15. Item liderança. Um pastor deve ser um líder espiritual para a congregação,
guiando-a em sua jornada espiritual. Hebreus capítulo 13 versículo 17. Item ordenação. Um pastor deve ser ordenado pela igreja para exercer esse ministério. Tito capítulo 1 versículo 5. Vejamos algumas passagens bíblicas que demonstram a atuação de um pastor. Item eu te dei como pastor para pastorear o meu povo Israel, em Isaías capítulo 44 versículo 28. Item eu te nomeei pastor do meu povo Israel, tu serás o pastor do meu povo Israel, e tu conhecerás as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecerão a ti. Jeremias capítulo 3 versículo 15. Item eu te nomeio hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e destruir, para derrubar e arruinar, para edificar e plantar. Jeremias capítulo 1 versículo 10. Item eu te dei como pastor das minhas ovelhas para te dar em conta delas. Ezequiel capítulo 34 versículo 23. Item eu te nomeio para ser meu povo, e eu serei o teu Deus. Jeremias capítulo 30 versículo 22. Essas passagens bíblicas mostram como Deus chama e capacita os pastores para cuidar do seu povo e guiá-los em sua jornada espiritual. E como o pastor tem a responsabilidade de ser fiel a Deus e ao seu rebanho. E ser dedicado ao cuidado deles, sábio e capaz de ensinar a palavra de Deus de forma fiel, humilde e servindo aos outros, amando seu rebanho e estando disposto a dar a vida por eles. Vejamos o maior exemplo de um pastor, o pastor dos pastores, Jesus. Jesus é frequentemente descrito como um bom pastor na Bíblia. Ele é o modelo perfeito de um pastor, e sua atuação e ensinamento são uma fonte de orientação para os pastores cristãos. Na Bíblia, Jesus é descrito como um bom pastor em que dá a vida pelas suas ovelhas, João capítulo 10 versículo 11. Ele é um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, João capítulo 10 versículo 3. E que as guia para águas tranquilas, Salmo capítulo 23 versículo 2. Ele é um pastor que busca as ovelhas perdidas, Lucas capítulo 15 versículo 4 a 7. E que as carrega nos braços, Isaías capítulo 40 versículos 11. Além disso, Jesus também é descrito como um pastor que é humilde e servo, Mateus capítulo 20 versículo 28. Que ama e cuida de seus seguidores, João capítulo 13 versículos 34 a 35. E que os ensina e orienta através de sua palavra, João capítulo 6 versículo 63. Ele é o modelo perfeito de um líder espiritual, e sua atuação como pastor é uma fonte de inspiração para os pastores cristãos. Jesus também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e é o pastor-chefe, que é o seu líder e guia, Efésios capítulo 1 versículos 22 a 23, capítulo 4 versículos 15 a 16. Ele é aquele que dá vida à igreja, Efésios capítulo 2 versículo 5, e é aquele a quem ela deve seguir, Hebreus capítulo 13 versículo 20. De forma resumida, Jesus é o pastor perfeito que dá a vida por suas ovelhas. Conhece cada uma delas pelo nome. As guia para águas tranquilas. Busca as perdidas. É humilde e servo. Ama e cuida de seus seguidores. Ensina e orienta através de sua palavra, além de ser o cabeça e o líder da igreja. O chamado de um pastor é geralmente percebido como uma convocação específica de Deus para esse ministério. É uma chamada pessoal e única, e é importante que, se você possui esse chamado, que ele seja confirmado por outros líderes da igreja antes de começar a exercer esse ministério. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que foram chamados para o trabalho pastoral, que foram levados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, cuidar, pastorear e ganhar vidas para Jesus. Não hesite em nos procurar caso queira desenvolver o seu chamado com cursos preparatórios. Shalom.